Bom dia, meu irmão, minha irmã. Este é mais um dia que o Senhor nos dá, mais uma oportunidade que temos de louvar e engrandecer o seu santo nome. Este é mais um tempo em que, apesar de separados geograficamente, os nossos corações se unem e nós rendemos louvores e glórias ao nosso Deus, porque somente Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Nesse tempo que temos vivido, tempos de dias difíceis, tempos em que somos lembrados pela palavra do Senhor que somos como peregrinos nesta terra e devemos viver tal como peregrinos eleitos pelo Senhor. Esse momento, então, seja ele um momento de celebração de todos aqueles que peregrinam por esta terra rumo a Jerusalém celestial. A palavra de Deus nos convida no início deste culto, no Salmo 136, verso 1, e nos diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus que nos ama e que derrama amor sobre as nossas vidas, e isto tudo constitui como motivo suficiente para que nós rendamos graças ao seu nome. Ouçamos o prelúdio e assim nos entreguemos ao Senhor em adoração. Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é bendito, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana esse amor, com suspeitas não se alcança, vero amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, que destrói este amor. Não te irrites, mas tolera com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho é excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, o valor não é mesquinho deste amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu no chão, Cristo para o céu nos chama, onde reina esse amor. Parte tão importante do culto do Senhor é este momento em que podemos confessar os nossos pecados ao Senhor.
Há uma preocupação muito grande quando nós experimentamos situações que se repetem, se transformam em rotina. O próprio Calvino tinha uma preocupação muito grande quando se tratava da ceia do Senhor. Ele, que num primeiro momento era defensor de que a ceia fosse celebrada em todo culto, foi convencido por amigos de que se a ceia fosse celebrada em todo culto, corria o risco de cair em desuso, porque as pessoas perderiam a importância daquele momento, o sentido daquele momento, e aquilo se transformaria em pura rotina. Esse risco não acontece apenas com a ceia do Senhor, mas acontece com o culto de maneira geral, e acontece também, especialmente nesse momento em que nós haveremos de confessar os nossos pecados ao Senhor. Se este momento se transformar apenas em rotina para você, você perde a essência desse momento e perde a parte mais importante, que é esta possibilidade de se entregar diante de Deus e ter a sua vida plenamente restaurada por Ele. O evangelista João, no capítulo 8, na segunda parte do verso 7, vai falar e vai narrar a nós acerca de uma ação de Jesus. E o texto diz assim: Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Nós não podemos correr o risco de estar entre estes que, por algum motivo, acha que não cometeu pecado algum. Olhemos para dentro de nós e confessemos os nossos pecados ao Senhor. Pause o vídeo um pouquinho e posteriormente você retoma e nós vamos orar juntos. Oremos. Oremos, irmãos. Graças te damos, Senhor, porque dia após dia nós temos a certeza que o teu amor é derramado sobre as nossas vidas. Por isso nós ficamos constrangidos diante de tão grande amor e porque ainda assim, mesmo sabendo a tua vontade, mesmo sabendo os teus desígnios, mesmo conhecendo por meio das Sagradas Escrituras a maneira como tu queres que nós vivamos, ainda assim nós vacilamos. Vacilamos por palavras, por pensamentos, por atitudes, erramos e pecamos não apenas pela ação, mas também pela omissão. Por isso, Senhor, nós, diante de Ti, queremos tão somente confessar os nossos pecados, na certeza de que o Senhor tem, de maneira muito especial, acolhido as nossas orações, quando estas são fruto de um verdadeiro arrependimento, de uma certeza interior que nós falhamos para contigo e para com o nosso irmão. Pedimos então que o Senhor restaure em nós, ó Pai, a tua verdade, que o Senhor restaure em nós a tua vontade e que isto nos encaminhe para que vivamos uma vida de amor uns pelos outros. Esta é a oração que fazemos, certos de que o Senhor tem dispensado sobre nós a tua graça e o teu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. No Evangelho segundo a narrativa de João, no capítulo 8, verso 11, nós lemos: então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Essa é a palavra de Deus, é o que o Senhor está falando ao meu e ao seu coração na manhã deste dia. Que os nossos pecados de outrora nos sirvam tão somente como lições acerca daquilo que não devemos fazer mais e que sigamos então para o centro da vontade do Senhor. Pecado confessado é pecado perdoado. E perdoados pelo Senhor, nós não podemos fazer outra coisa senão louvar o seu santo nome. Com alegria, louvemos ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti.
junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, sem perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir Em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto a ajudar, obedecer.
na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir Em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e está pronta a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou o amor. Ainda neste tempo de adoração ao Senhor, nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 33. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Salmo de número 33, do verso 1 ao verso 12. Diz-nos assim a palavra de Deus: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança, é o que nos diz a palavra de Deus. Nós vamos orar ao Senhor, oração de adoração e louvor, e para esta oração nós convidamos a nossa irmã Leila Altran. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos reunidos, Senhor, para te louvar, para reconhecer que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos criaste e fazemos parte do rebanho do Seu pastoreio. Tu cuida de nós com muito cuidado, Senhor. Reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, Senhor. Te agradecemos por isso. Nós, quando oramos, Senhor, oramos em gratidão por tudo isso que nós reconhecemos que vem de Ti. Quando pedimos, sabendo que Tu nos ouves e que Tu ages de acordo com a Tua vontade, decidindo o que é melhor para nós, Senhor. Nós queremos Te louvar e engrandecer o tempo todo, Senhor. E como Jesus orientou, que a nossa adoração fosse em espírito e em verdade, porque Deus quer esses adoradores. Ensina-nos, Senhor, a adorar dessa maneira sincera, vindo do fundo do nosso coração. Senhor, nós Te agradecemos por todos os Seus cuidados mais uma vez, Senhor. Somos muito gratos a Ti. Dá-nos esse encontro de culto, Senhor, que seja uma bênção, que acrescente a cada um de nós essa vontade de seguir a Ti, Senhor, de Te buscar através da Tua palavra que está contida na Bíblia, Senhor.
Dá-nos, Senhor, a tua bênção, a tua proteção. Em nome e por amor de Jesus. Amém. O Salmo 119, verso 60, nos convida a este momento em que haveremos de ser edificados pela palavra do Senhor. Diz-nos assim a palavra de Deus: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Louvado seja o Senhor por sua palavra, por sua verdade inesgotável e que certamente fala aos nossos corações, dando-nos o caminho que o Senhor deseja para as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, vamos abrir e meditar nela. Nós cremos que o Senhor está vivo e por meio da tua palavra o Senhor fala conosco. Por isso pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua vontade para as nossas vidas. É a oração que fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 22 a 25. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Os versos 22 a 25. Nós estamos fazendo a leitura e a exposição da primeira carta de Pedro, na sua íntegra, né? E hoje nós estamos nos encaminhando para o último trecho do capítulo 1 de 1 Pedro, né? E os irmãos viram quantas informações, quanto aprendizado, quanto crescimento apenas este primeiro capítulo trouxe a nós. Palavra de Deus, que é fonte inesgotável de sabedoria e fonte de revelação do amor de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 22 a 25, diz-nos assim a palavra de Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, é o que nos diz a palavra de Deus. Há no universo do amor um claro paradoxo. Se num primeiro momento nós conseguimos perceber que o amor é a fonte de inspiração para os mais belos poemas, é a fonte de inspiração para as canções mais emocionantes, para as cenas de filmes mais belas, ao mesmo tempo, não é raro ouvirmos das pessoas que falta amor no mundo. Que a falta de amor é a explicação para tantos eventos tristes e violentos que nos são apresentados todos os dias. É paradoxal. Nós falamos da beleza do amor, nós amamos falar sobre amor, mas ao mesmo tempo nós sofremos pela falta de amor. Um grupo cristão chamado Fruto Sagrado escreveu a letra de uma música chamada O Que Na Verdade Somos, e o refrão dessa música, o autor diz: para falar do amor, tenho que aprender a repartir o pão, chorar com os que choram, me alegrar com os que cantam, senão ninguém vai me ouvir. O autor está falando que não se trata apenas, então, de falar sobre amor, mas há que se agir amorosamente.
Na carta que Pedro envia aos cristãos que estão espalhados fora das fronteiras de Jerusalém por conta da perseguição, num primeiro momento ele fala sobre a maravilhosa obra da graça de Deus que resolveu agir para prover salvação ao seu povo. E Pedro, então, vai discorrendo sobre o significado desta salvação, né? Ou seja, ele fala sobre a beleza, sobre a grandiosidade deste poder de Deus e, ao mesmo tempo, vai falar também sobre a abrangência desta salvação. Vai dizer que isto é razão para a verdadeira alegria do cristão, mesmo que ele enfrente dias muito difíceis. E essa obra de Deus, através de Jesus, para nos salvar, ela altera a nossa identidade, fazendo com que nós não tenhamos mais nenhum tipo de pertencimento a este mundo ou às coisas deste mundo. E por isso nós nos tornamos peregrinos. Peregrinos nesta terra, simplesmente passageiros. Mas, por causa desta salvação, então, estes que agora se tornam peregrinos, ou seja, eu e você que confessamos o nome de Jesus como nosso único e suficiente Salvador, precisam pensar então como será o tempo da peregrinação. Este tempo é curto, nós não temos como defini-lo, nós não sabemos quando ele vai terminar, mas nós sabemos que nós estamos aqui, nós estamos em peregrinação. Fomos chamados de peregrinos. Então a grande questão para Pedro é, depois dele apresentar a obra de salvação que Deus nos proporcionou através de Jesus, ele então vai nos dizer como nós que somos peregrinos devemos viver nestes dias de peregrinação. E ele começou dizendo, e isto fez parte das nossas reflexões anteriores, que peregrinos precisam viver em santidade. Ele nos disse também que peregrinos precisam viver debaixo do temor do Senhor, reconhecendo o poder de Deus que nos resgatou, o poder de Deus que se revelou, o poder de Deus que ressuscitou. Ora, esse poder é maravilhoso demais, é grandioso demais, é incomparável. Portanto, reconhecendo este poder, nós não podemos fazer outra coisa senão viver debaixo do temor do Senhor. Este poder deve nos colocar de joelhos diante de Jesus. Mas até aqui, você deve ter percebido, Pedro estava falando apenas da relação entre Deus e os homens. Ou seja, do verso 1 até o verso 12, Pedro falou sobre o que Deus fez, né? Sobre a questão da salvação, do quanto esta salvação é grandiosa, é maravilhosa. E a partir do verso 13, Pedro falou sobre como o homem deveria responder a este presente, andando em santidade, andando debaixo do temor do Senhor. Agora Pedro vai trabalhar um terceiro aspecto sobre essa resposta que os peregrinos devem dar diante do fato de que Deus resolveu dar a eles salvação. Ora, se num primeiro momento eles devem andar em santidade, se num segundo momento, tão importante quanto o primeiro, eles devem andar debaixo do temor do Senhor, agora Pedro trabalha um aspecto tão importante quanto os anteriores. E neste caso, agora, não se trata mais da relação entre Deus e os homens ou entre os homens e Deus. Agora, Pedro vai tratar da relação de uns para com os outros, que deve ser baseada no amor. Um termo que nós conhecemos bastante acerca da necessidade de amar uns aos outros. E olhando para este texto, nestes poucos versículos que lemos, nós percebemos o tamanho da riqueza e a originalidade da mensagem de Pedro falando sobre o amor de uns para com os outros. De fato, Pedro aprofundou
esta percepção do amor de uns para com os outros, e é sobre isso que nós queremos falar na manhã deste dia. A primeira coisa que nós queremos perceber nesse texto é o que Pedro fala acerca da natureza do amor. Veja o que ele diz no verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, Pedro deixa claro para nós, para os seus leitores, a quem ele enviou a carta, que a natureza deste amor, este amor que uns devem ter pelos outros, está diretamente ligado àquilo que Deus fez para salvar esse povo, conforme nós lemos nos primeiros versos deste capítulo. Ou seja, a salvação que Deus produziu aos homens irá desembocar necessariamente nas nossas relações interpessoais. A nossa relação com Deus de maneira vertical, mas a nossa relação com o outro de maneira horizontal. Ser salvo significa efetivamente trilhar este caminho em que, inevitavelmente, nós, nas nossas relações, devemos amar uns aos outros. Pedro disse que Deus nos regenerou para uma viva esperança, de que Ele nos concedeu uma nova vida, de que, mesmo dispersos por conta da perseguição em Jerusalém, Deus lhes permitiu viverem juntos, mesmo que agora eles estejam formando pequenas comunidades, pequenos grupos, mas ainda assim é possível haver comunhão, é possível haver relacionamento, não apenas entre eles e Deus, mas entre uns com os outros. Portanto, eles precisam saber desta primeira grande verdade acerca da natureza do amor. Que o fato deles serem peregrinos não significa que eles devem trilhar o tempo da peregrinação sozinhos. Peregrinos não andam sozinhos. Peregrinos andam juntos. Peregrinos precisam de Deus, mas a manifestação de Deus faz com que peregrinos queiram andar com outros peregrinos. Se você olhou para o verso 22, você percebeu que há aqui uma relação direta entre três elementos. Está aqui no verso 22. A pureza, a verdade e o amor. Três elementos Pedro fala acerca desta realidade, né, de peregrinos. A pureza, a verdade e o amor. E você percebeu que a verdade está no centro da questão. No centro da questão. Porque a verdade, de alguma maneira, é o ponto de chegada da pureza e, ao mesmo tempo, é o ponto de partida para o amor. A verdade é o ponto de chegada da pureza e o ponto de partida para o amor. O que isto quer dizer? Pedro está querendo dizer que, já que a salvação significa para os crentes este processo de purificação por conta do pecado, é somente a partir disto que eles poderão trilhar o caminho da verdade. Sendo purificados, inevitavelmente os crentes são encaminhados à verdade. E encontrando a verdade, os crentes são inevitavelmente encaminhados para o amor, são encaminhados para amar. Que verdade é esta que Pedro está falando no verso 22? Ora, é a verdade do Evangelho, conforme descrita nos primeiros versos, falando acerca da obra de salvação, e conforme o finalzinho do verso 25 vai dizer que esta verdade, ou esta palavra da verdade, foi esta que foi evangelizada. A verdade
Portanto, é o Evangelho de Jesus, que narra a respeito do fato de que nós fomos criados, mas que por conta do pecado nós fomos separados e que Deus então resolveu nos resgatar, nos redimir, enviando o seu Filho para morrer numa cruz e derramar o seu sangue em nosso favor, fazendo-se justiça em nosso lugar, recebendo o castigo que estava destinado a nós. E, portanto, agora nós não vivemos para morrer, mas nós vivemos para a eternidade por causa da obra de Cristo Jesus. Esta, em síntese, é a mensagem do Evangelho. Esta é a verdade que foi propagada, que foi pregada aos corações daqueles judeus e gentios que tiveram um encontro com Cristo e agora professam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esta é a verdade que chegou até a mim e até você. Por causa da obra de Cristo, nós fomos purificados. Nós fomos libertos dos nossos pecados. Foi tirado de nós a condenação que estava nos destinada. E por isso nós nos encaminhamos. Depois desta purificação, nós sabemos que o centro da nossa vida está diretamente ligado a esta verdade. Esta verdade que chega ao coração dos eleitos, que nos purificam, que nos libertam do nosso passado sem Deus, é a mesma verdade que nos conduz para uma experiência única de amar, uma experiência única de amor. Por isso, se nós, então, que somos peregrinos nessa terra, se formos purificados, nós vamos, então, ter uma outra percepção que talvez ela passe desapercebida por nós. Ora, se nós fomos purificados pela verdade para amar, significa, então, que o amor que temos de nutrir uns pelos outros é necessariamente um amor que foi purificado. Não é o amor como o mundo pensa sobre amor. Não é o amor que muitas vezes estampam as canções, os filmes, as poesias, mas que ficam apenas neste campo da imaginação e da arte. O amor verdadeiro, o amor ao qual Pedro está falando, é um tipo muito original de amor. É um tipo muito específico de amor. É um amor que simplesmente não adiciona coisas, mas, segundo Pedro, é um amor que elimina coisas. No verso 22, ele fala sobre um amor fraternal não fingido. Um amor fraternal de coração ardente, ou seja, o amor que Pedro está falando é um amor que é sem hipocrisia, que é sem falsidade. É um amor que é puro, é purificado. É um amor que se distancia daquelas formas, aquelas formas em que amar se transforma em algo cênico, algo que não é verdadeiro, algo que tem segundos interesses. O amor ao qual Pedro está falando é um amor puro, destituído de qualquer maldade do pecado. E por isso, então, este tipo de amor, esta experiência de amor, efetivamente só pode ser vivida no ambiente da comunidade. Este amor é o amor específico daqueles que fazem parte dessa grande família de peregrinos.
É um amor verdadeiro, entregue, é um amor que se dá, que é intenso. Não é um amor que espera reciprocidade. É um amor que a gente compartilha. E quanto mais a gente compartilha, mais esse amor cresce. Este é o amor dos peregrinos. Este é o amor que deve ser vivido no contexto da comunidade de fé. E é exatamente por isso que nós somos questionados, confrontados, quando olhamos para este texto e somos forçados a pensar sobre o tipo de amor que nós nutrimos entre nós, dentro da comunidade de fé. Porque não pode ser aquele mesmo amor que nós temos de maneira em geral para com todas as pessoas, ou seja, aquele amor altruísta, aquele amor que se torna ação, que nós devemos amar a todas as pessoas, agindo em favor delas, amar até mesmo aos inimigos, se esta for a possibilidade ou a realidade. Mas este amor que Pedro está falando é um amor diferente, porque esse amor foi purificado, passa pelo crivo da verdade, e só aí ele se transforma em amor. Esta é a natureza do amor. O amor de uns para com os outros, que só pode ser experimentado por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas nós, além de percebermos neste texto acerca da natureza do amor, nós também conseguimos perceber a verdade acerca da fonte do amor. Veja o verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E é interessante porque neste capítulo, Pedro já havia dito sobre algumas questões que não são perecíveis. No verso 4, por exemplo, ele vai dizer que a nossa herança não é perecível. No verso 18, ele vai dizer que o sangue de Jesus, que nos redimiu, este sangue não é perecível. E agora, no verso 23, ele fala acerca da semente da nossa regeneração, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Cristo, é a ação de Deus ao entregar Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. E essa imagem da semente é uma imagem muito rica, porque a semente tem dentro de si a vida. A semente é portadora da vida. Contudo, para a semente gerar vida, a semente precisa morrer. Ela contém a vida, mas para que a vida apareça, a semente inevitavelmente morre. E aí você consegue perceber que se a semente que produz este tipo de vida morre, isto significa que a vida que ela produziu também está passível da morte. Se a semente é jogada no solo, ela morre para que a árvore nasça. Mas essa árvore, depois de um determinado tempo, podem ser poucos anos ou muitos anos, mas esta árvore também vai morrer. Contudo, Pedro fala de uma semente imperecível, uma semente incorruptível, ou seja, esta semente não morre. E, portanto, a vida que é gerada a partir desta semente também não morre. Esta é a fonte, é daí que nasce o amor que nós devemos ter de uns para com os outros. De uma semente que não pode morrer. E por isso, então, nós temos a certeza de que o amor que nós devemos nutrir uns pelos outros também não haverá de morrer. Então, o que este amor que Pedro está falando para nós não é apenas aquele amor, como dissemos outrora, que nos move a ajudar as outras pessoas. Não é? Este amor altruísta, real, possível, necessário, especialmente nestes tempos que temos vivido.
devemos orar indistintivamente por todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Se pudermos, devemos ajudar aqueles que sofrem, que estão ao nosso alcance, independente do tipo de fé que esta pessoa professa ou se ela não professa fé alguma. Mas esta semente que Pedro está falando, conduzindo a este amor purificado, fruto de semente incorruptível, é o amor que só pode ser vivido dentro da comunidade de fé. Dentro daqueles que foram regenerados. É o amor que deve existir entre irmãos na fé. Se nós olhamos para o nosso tempo e percebemos que vivemos um tempo absolutamente difícil, neste momento nós gostaríamos de estar todos juntos na igreja, sem máscara, podendo abraçar, cantando os louvores a plenos pulmões, sem nenhum risco de sofrer com esta pandemia. Nós certamente gostaríamos disso, mas o amor que Deus nos deu para que nós experimentemos de uns para com os outros vai muito além disso. E é por isso que hoje nós estamos aqui, cada um reunido na sua casa. Talvez você esteja assistindo este culto num horário diferente. Mas independente de qualquer coisa, nós estamos ligados por causa deste amor incorruptível. Deste amor cuja semente não morre. Este amor que faz com que, a despeito do nosso afastamento presencial ou do nosso afastamento comunitário, nós ainda continuamos conectados. E por isso nós vivemos os nossos dias e nós oramos uns pelos outros. Nós temos irmãos que nós já não vemos há mais de um ano. Que nós não chegamos perto há mais de um ano. Gente querida nos nossos corações. Gente que nós nutrimos as melhores memórias afetivas. Gente que, se nós soubéssemos que neste exato momento, se alguém dissesse que é seguro encontrar e abraçar, nós não faríamos outra coisa. Nós amamos. E este amor que acontece dentro da comunidade de fé, dentro da igreja, é um amor absolutamente diferente do amor encontrado em qualquer outro lugar. É diferente até mesmo do amor que nós temos para com aqueles que não fazem parte da comunidade de fé. Não se trata, dentro da comunidade de fé, não se trata apenas de ação. Mas dentro da comunidade de fé, se trata deste amor, cuja fonte é esta semente que gera vida e que é viva. Esta característica, esta vivência de amor que se revela na preocupação, que se revela no carinho, que se revela no auxílio. Isto deve ser uma característica preservada por nós, cuidada por nós, reparada por nós quando por algum motivo há uma falha, mas ela, sobretudo, precisa ser demonstrada por nós. Porque essa característica é o principal testemunho acerca do que é a igreja e do que são os peregrinos. Jesus vai dizer, segundo a narrativa de João, lá no capítulo 13, que nós seríamos conhecidos por causa do amor. Portanto, meu irmão e minha irmã, o amor que nós devemos viver e nutrir, este amor de uns para com os outros, que deve ser, segundo Pedro diz, de coração, que deve ser ardentemente, este amor que é fruto desta semente incorruptível,
é o amor diferencial daqueles que creem e confessam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Os versos 24 e 25 do nosso texto são uma citação de Isaías, lá no capítulo 40, verso 6. Pedro está falando acerca da palavra de Deus e que esta palavra de Deus, uma vez que foi pregada aos judeus, mas também aos gentios, é a mesma palavra que nos regenera, que nos purifica, que nos habilita para viver este amor puro, esse amor profundo, distinto, e este amor que é fundamental para o tempo da peregrinação. A fonte do nosso amor sincero é a palavra de Deus. Quanto mais palavra de Deus, mais nós nutrimos amor nos nossos corações para com os nossos irmãos. Mais nós transbordamos de amor e queremos que este amor mesmo alcance o nosso outro irmão peregrino. Nós não vivemos o tempo da peregrinação andando sozinhos. Peregrinos precisam de outros peregrinos. Especialmente nos dias que temos vivido, diante desse caos instalado, que somos impedidos de ir e vir em muitos lugares, inclusive a igreja, tudo o que nos resta é a palavra de Deus, que faz com que o nosso coração transborde de amor uns para com os outros. Começamos essa mensagem perguntando por que é tão fácil falar de amor e tão difícil encontrar o amor. Talvez a resposta para esta pergunta é porque o mundo esteja vivendo os seus dias querendo encontrar a felicidade neste amor que depende de reciprocidade tão somente. Mas a verdade que o mundo precisa é este amor entregue, tal qual o amor de Jesus demonstrado na cruz, que foi dado e que não tem como ser correspondido à altura. É por isso que a letra da canção que nós falamos no início diz exatamente que para falar de amor, nós temos que aprender a repartir o pão, chorar com os que choram e se alegrar com os que cantam, senão ninguém vai nos ouvir, senão ninguém vai saber que somos a igreja. Essa é a comunhão dos peregrinos. E nós que aqui estamos, temos então este rico privilégio e essa oportunidade de nos questionarmos sobre que tipo de amor nós temos nutrido dentro da igreja, sobre a maneira como nós nos preocupamos com os nossos irmãos. Nós somos confrontados pela palavra de Deus, exortados para a maneira como vivemos enquanto comunidade de fé. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine, que Ele abra os nossos olhos, o nosso entendimento e o nosso coração, para que a gente viva este amor sem falsidade, sem artes cênicas, sem segundas intenções, este amor puro, que a gente viva este amor de uns para com os outros, até o dia que a nossa peregrinação terminar. Deus te abençoe. A flor murcha e cai, mas o amor permanece dentro de nós. Sincero carinho não deixa sozinho o coração.
Amar não são palavras traiçoeiras, alegria, mas o sentimento a ser aprendido, tendo sempre ouvido adeus, adeus, deixa quebrar coração de pedra. Deus pode aquecer o amor em você, seja qual for a situação, deixa quebrar coração de pedra. Coração de pedra, coração de pedra, coração de pedra, coração de pedra. O Salmo 43, verso 3 diz-nos: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. É o que nos diz a palavra de Deus. Nós estamos nos encaminhando para o término da nossa celebração nesta manhã, mas antes nós queremos dar alguns avisos, lembrar aos irmãos sobre as nossas atividades que têm acontecido, né? Aos domingos, e geralmente nós não falamos sobre isso, mas é bom que se diga, aos domingos as nossas crianças continuam tendo aula da escola dominical a partir das 17h30, e as professoras têm entrado em contato com as crianças. Se você tiver uma criança que possa entrar para participar da aula, a aula tem sido pelo aplicativo Zoom. Você pode falar com a tia Simone, com a tia Késia, e elas vão direcionar você sobre o que deve fazer para participar da aula todo domingo às 17h30. Tem acontecido também a reunião dos adolescentes às segundas-feiras, a partir das 19 horas, e tem sido uma bênção. E desde a semana passada, nós voltamos aí com a nossa escola dominical, fazendo uma live ao vivo pelo YouTube. Você pode entrar lá, os links estão sendo enviados pelos grupos da igreja, e você pode entrar, você pode fazer a sua pergunta lá pelo chat, participar, e nós vamos procurar sempre melhorar essa interação para que a gente cresça juntos. Então, mesmo com todas as dificuldades aí impostas pelo fato da igreja não poder estar se reunindo, a igreja está acontecendo, ela está seguindo em frente, e tudo isto são possibilidades e expressões de amor. No final das contas, tudo isso é amor de uns para com os outros. Lembrar também que nas quartas-feiras tem acontecido, a partir das 19 horas, a nossa reunião pelo aplicativo Zoom também. Você pode entrar e participar. Você é sempre muito bem-vindo, tá bom? Lembrar também sobre as nossas contribuições, dízimos e ofertas, que neste momento devem ser feitos preferencialmente pelos meios eletrônicos. No final do vídeo a gente sempre deixa lá as informações da conta bancária, mas agora a gente tem esse módulo que é mais rápido, que é o Pix, né? E se você utiliza esse meio de transferência eletrônica, a chave do Pix para você enviar os recursos para a nossa igreja é o nosso e-mail, ipriachuelo@gmail.com, tá bom? Então, se você quiser fazer um Pix para depositar o seu dízimo ou a sua oferta, isso muito abençoará a igreja, que tem os seus compromissos e precisa honrar com estes compromissos todos os meses. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Temos irmãos aniversariando essa semana. Na verdade,
pela minha lista aqui, no dia 22 nós temos o nosso irmão Sérgio Degueus. Louvado seja o Senhor pela vida do nosso irmão, Deus muito o abençoe. E nós, ao mesmo tempo, também vamos interceder, porque tem pessoas sofrendo nestes dias, né? E temos enfermos, temos enlutados, então nós vamos orar ao Senhor pedindo por estas pessoas. Convidamos a nossa irmã Leia Otaviano para fazer esta oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, toda a honra e glória seja dada a Ti. Te agradecemos por essa manhã que o Senhor nos concedeu no dia de hoje, debaixo da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça, Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre nós a cada dia, o nosso respirar, Senhor Deus, a nossa alegria no Senhor. Isso nos fortalece, Senhor. Graças te damos por isso. Agradecemos também, Senhor Deus, pelos aniversariantes dessa semana. Graças te damos por grande oportunidade que o Senhor tem dado a eles de completar mais um ano de vida na Tua presença, Senhor. Isso é muito bom, maravilhoso, Senhor Deus. Clamamos também, Senhor Deus, nesse momento, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, conhecidos que se encontram enfermos, doentes, Senhor. Clamamos pela vida de cada um deles, porque o Senhor conhece as suas necessidades, ó Pai. Por isso dê a eles, Senhor Deus, a paz, a tranquilidade, o restabelecimento da saúde, porque cremos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus da cura, Senhor, é um Deus que nos concede a graça de podermos, Senhor Deus, estarmos com saúde, Senhor Deus. Por isso clamamos pela vida dos nossos irmãos. E também pedimos, ó Pai, para aqueles irmãos, amigos, conhecidos que nesse momento passam, Senhor Deus, pelo luto, Senhor Deus, pela tristeza de ter perdido, Senhor, um familiar, um amigo, Senhor, né? Clamamos pela vida dessas pessoas, Senhor, que o Senhor possa dar a eles conforto, a paz, o amor, Senhor, que eles precisam nesse momento, o fortalecimento na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós estamos nos encaminhando para o término da nossa celebração nesta manhã, mas antes, mais uma vez, palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Evangelho segundo a narrativa de João, capítulo 13, versos 34 e 35, diz-nos assim a palavra de Deus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É o que nos diz a palavra de Deus. Que você pense bastante sobre isso e aproveite durante toda esta semana sobre a oportunidade de amar. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. Que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus o Pai, a comunhão do Santo Espírito seja convosco e convosco permaneça, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Nós ficamos hoje por aqui. Ouça o pós-lúdio. Deus dê a você uma semana abençoadíssima. Que Ele faça o seu coração transbordar de amor para que você possa amar o seu irmão. Deus te abençoe. Ó Senhor, que a tudo excedes, dom celeste, amor sem par. Ó coroa de favores, nosso frágil caminhar. Grande amor, amor bendito, ó divina compaixão, vem socorrer.